Bitcoin novamente acima da casa dos 90 mil dólares e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o porquê que eu acredito que esse é apenas o início de um movimento muito mais forte de alta. Nessa última semana a gente teve grandes mudanças no cenário macroeconômico que finalmente tem nos dado um pouco de esperanças positivas do que está por vir aqui à frente nos mercados e também a gente teve nessa semana o Bitcoin se descorrelacionando da bolsa americana e começando a se correlacionar muito mais com o ouro, que é algo muito positivo, o Bitcoin sendo visto como que ele realmente é o que ele foi criado para ser, uma reserva de valor, o nosso ouro digital e sendo visto menos como uma ação, né? Algo mais especulativo, um ativo de risco. Então, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. A gente teve atualização aí também sendo proposta pelo Vitalik para a rede do Ethereum. Vamos falar um pouco sobre isso. E alguns fundos soberanos de países também estão comprando e acumulando Bitcoin durante este movimento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, já deixa o like aí, fica comigo até o final que eu prometo que você não vai se arrepender. Então vamos lá, pessoal. O primeiro gráfico que eu acho que a gente tem que começar a discutir aqui é este gráfico aqui, que ele mostra pra gente o desempenho da Nasdaq, bolsa americana, o DIX, que mostra a força do dólar, o Bitcoin e o ouro, tá, pessoal? Nessa última semana, como eu falei pra vocês, a gente teve um desacoplamento do Bitcoin com a bolsa norte-americana, que é muito interessante a gente ver, né, ele acompanhando o movimento de alta que o ouro já tinha iniciado há algum tempo, nesse momento de incerteza, e se destoando, se desconectando da bolsa americana, do dólar americano e também dos títulos de dívida norte-americanos que tem caído. Então a gente tem visto nas últimas semanas uma corrida basicamente dos Estados Unidos, né? Então o pessoal tá tanto saindo do dólar, como saindo da bolsa, como também saindo dos títulos de lá, e o Bitcoin ele tem se beneficiado nesse cenário, que é muito positivo, ele deixa de ser visto como um ativo de risco, uma tecnologia mais arriscada, algo onde a galera tá indo só para ganhar simetria e começa a ser mais enxergado como uma reserva de valor, tem performado mais parecido com o ouro, tá? Então isso é algo que a gente já viu acontecer algumas poucas vezes no passado, novamente isso está acontecendo e vamos ver se esse é um movimento que vai continuar e ser sustentável no longo prazo, tá? Essa notícia foi noticiada em vários canais aí americanos de finanças, então saiu na CNBC, saiu na Bloomberg, todo mundo falando, né, dessa quebra dessa correlação com a bolsa, que é muito positivo para Bitcoin, ele começa a ser visto aí, né, como realmente a reserva de valor que ele é. Outra notícia que a gente teve importante essa semana foi que a Coinbase anunciou, confirmou aí, né, que fundos soberanos de alguns países têm acumulado Bitcoin recentemente. Então a gente já vem falando faz tempo aí da adoção em massa, países, fundos soberanos, fundos de pensão, grandes empresas, todo mundo acumulando Bitcoin e novamente a gente tem aí, né, fundos soberanos de alguns países, não sabemos quais exatamente, mas seguem acumulando durante este movimento do Bitcoin, certo? E aí, este gráfico aqui é o próximo que eu quero olhar com vocês, que ele mostra a correlação do Bitcoin com o ouro, tá? Aqui nesse gráfico, em branco, o ouro tá com uma liderança de 100 dias e o Bitcoin está em laranja, né? Praticamente acompanhando este movimento do ouro, né? E se a gente continuar a acompanhar a corrida que o ouro teve, continuar com esse desacoplamento do Bitcoin sendo visto como uma reserva de valor, a gente ainda tem uma bela subida aí, né? Só para alcançar o que foi esse grande movimento do ouro, tá, galera? E uma das grandes teses do Bitcoin é que ele vai se tornar o ouro digital, né? Que ele pode até passar o market cap do ouro. Eu particularmente acredito fortemente nisso. Eu acho que as gerações, conforme elas forem surgindo, né, as pessoas mais jovens, mais novas, vão ter mais vontade de investir em tecnologia, em Bitcoin, do que comprar ouro físico, né? O Bitcoin, na minha visão, é um ativo muito mais interessante do que o ouro. Por quê? Porque o supply dele é finito, são 21 milhões de unidades, enquanto o supply do ouro, mesmo que escasso, cresce aí numa média de 1 a 2% ao ano, e o Bitcoin é muito mais fácil de você armazenar e transportar globalmente, né? Você tem grandes quantias de dinheiro em ouro, cara, você tem que pensar em guardar, onde que você vai deixar um cofre, você vai contratar uma empresa, como que você movimenta esse ouro pelo globo. Então o Bitcoin, para mim, é a melhor forma de você guardar aí, né, preservar o seu capital, e só pra gente alcançar o ouro seria uma corrida de mais de 10 vezes. Então o Bitcoin, simplesmente se ele chegar no que o ouro é hoje, a gente vai ver ele acima da casa de 1 milhão de dólares, e pra mim é só uma questão de tempo para isso acontecer. Vão ser 5 anos, 7 anos, 10 anos, vamos ver, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, né? Então, 10 vezes seria 18 trilhões, para ele chegar no ouro que hoje está em 22 trilhões de dólares a capitalização de mercado, são aí pelo menos umas 11, 12 vezes, tá, galera? Então, muito legal a gente ver esse movimento do Bitcoin se correlacionando com o ouro. E aí, o próximo gráfico que a gente tem que olhar aqui é o gráfico da liquidez global, né? Então, toda a tese de você comprar ouro, você comprar Bitcoin, é para você se defender da desvalorização da moeda, a impressão infinita de dinheiro que os governos fazem aí, né? Que é um sistema que eles realmente não têm como sair desse buraco que eles se enfiaram, eles têm que continuar imprimindo.
O M2, né, que mede a oferta de dinheiro, a liquidez global, ele só aumenta ao longo do tempo e neste momento a gente tem visto uma expansão muito forte aí, né, da oferta monetária e o Bitcoin e o ouro têm acompanhado esse movimento. Desde ali, cara, de 2022, foi mais ou menos ali onde a gente bateu o fundo, né, o Bitcoin e o ouro têm vindo numa corrida muito forte e novamente a gente está vendo uma expansão mais forte ainda na liquidez global, né. Então esse gráfico ele coloca aqui a liquidez 3 meses mais ou menos na frente, né, 12 semanas, o que daria uns 90 dias, e aí você pode ver que colocando essa diferença de 90 dias, cara, tem uma correlação quase perfeita do Bitcoin com a liquidez, e caso a gente continue seguindo a liquidez, né, o Bitcoin é uma função de liquidez, se você olhar num período de 12 meses, a correlação deles é de 83%, a gente tem uma pernada muito forte de alta ainda por vir, que pode nos trazer até a casa dos 140 mil dólares, tá? A última vez que a gente acompanhou um movimento tão grande assim, uma pernada tão longa na liquidez global, foi aqui, onde a gente saiu da casa dos abaixo dos 60 mil dólares, né, 50 e poucos, até os 110 mil. Então, um movimento nessa magnitude aí que eu estou esperando. E tem mais, tá? Não para por aí. Eu não acho que a liquidez vai parar de subir. Se você observar, os principais países, as maiores economias do mundo, né, estão imprimindo, estão estimulando suas economias e aumentando cada vez mais a liquidez global. Então, Europa tá metendo marcha. Você pode ver aqui que a liquidez, né, o M2 da Europa tem disparado. A China também, cara, nem se fala, tá disparando. E Estados Unidos e Japão estão quase em máximas históricas aqui, né? Esse é um movimento que eu acredito que deve continuar. Os europeus seguem cortando taxa de juros, né? Então, recentemente a gente teve mais um corte aí por parte do Banco Central Europeu. A taxa de juros lá já está perto da casa dos 2,25%. A gente teve algum tempo atrás, eu trouxe essa notícia para vocês, a Alemanha anunciando uma bazuca de estímulos de 1 trilhão de euros para se rearmar, né, reconstruir a força armamentista do país. Desde que o Trump foi eleito, ele falou, cara, não vamos mais bancar a defesa mundial. A Alemanha já foi a primeira aí a querer se rearmar, né? E outros países da Europa também devem seguir o mesmo movimento e mais estímulos devem estar por vir. A China, a gente já fala há algum tempo aqui, né? Desde 2024, eles estão estimulando bastante a economia deles e em meio a essa guerra de trade aí, né? Toda essa questão das tarifas e tudo mais, as apostas aí, todos os investidores esperam mais estímulos ainda por conta dos chineses, tá? Então, China metendo marcha, Europa metendo marcha e o presidente Donald Trump, cara, pressionando novamente o Jerome Powell, presidente do Fed, para cortar a taxa de juros, para começar a soltar um pouco as rédeas da economia, né? Então ele tá falando aqui, cara, não faz mais sentido você não cortar a taxa de juros. Inflação já está lá embaixo, que eu concordo com ele. Se você olhar os números do Truflation, a inflação está na casa do 1,40%. Falou que novamente a Europa já está cortando taxa de juros e chamou o Powell aqui, né, de Mr. Too Late, a major loser. Então o senhor super atrasado, um grande perdedor. Ele tá já há muito tempo pressionando o Powell e uma hora ou outra o Powell vai ter que cortar, né? A inflação realmente já abaixou bastante. O Truflation é um aplicativo que ele mede dados de inflação real, né? Então os números que o Fed olha para analisar a inflação são números que eles olham do passado. O Truflation ele mede a inflação ao vivo com números atuais. Isso daí está nos indicando 1,40%, bem abaixo da meta do Fed, que era 2%, né? O Truflation tem uma assertividade muito boa, acima da casa dos 90%. Então, de fato, a inflação já está muito lá embaixo. E a questão não é se, mas quando que o Fed vai finalmente começar a cortar, né? O mercado está precificando que não vamos ter um corte na próxima reunião, dia 7 de maio, e que o primeiro corte vai vir só no mês de junho. Então, dia 18 de junho, o mercado espera que venha o primeiro corte, mais um corte já na próxima reunião em julho e outros 2 cortes antes do fim do ano. Então, o mercado está precificando 4 cortes. O Fed já falou que eles esperam 2 cortes, mas possivelmente a gente realmente pode ver mais, tá? Tem toda essa pressão do Trump para eles cortarem cada vez mais. E além de cortes na taxa de juros, né? Outro ponto importante que a gente falou que rolou na última reunião foi que eles abaixaram o pace do quantitative tightening. Então, o aperto quantitativo que está rolando nos Estados Unidos foi reduzido, né? Isso daqui, para quem não sabe, é o quanto de dinheiro que o Fed está tirando de liquidez da economia. Eles estavam tirando aí aproximadamente 25 bilhões em treasuries e 35 bilhões em títulos de hipoteca todos os meses da economia, e eles reduziram, iniciando nesse mês de abril, né, para apenas 5 bilhões em treasuries, manteram os de hipoteca, mas já reduziram o pace deste aperto, né, o que é mais um sinal positivo. E além disso, o Powell também falou aqui que em algum momento eles esperam deixar esse balanço neutro, então parar de retirar liquidez da economia, deixando rolar os títulos de hipoteca, mas possivelmente comprando títulos de dívida do governo, enfim, finalmente parar com o QT. Ele não falou nada sobre realmente um quantitative easing, um super estímulo, nada como aconteceu na pandemia. Eu não acho que a gente vai ver isso, pelo menos não de forma tão descarada, né? Mas já é mais um ponto positivo aí
para liquidez, tá, pessoal? Então todo esse cenário que eu mostrei para vocês agora, o Bitcoin se posicionando cada vez mais como uma reserva de valor, se correlacionando mais com o ouro do que a bolsa americana, as condições macroeconômicas se tornando um pouco mais favoráveis, né? Os países finalmente, cara, afrouxando um pouco, soltando as rédeas da economia, o aumento da liquidez, é um cenário muito positivo para o Bitcoin, né? Então tudo isso indica que a gente deve ter meses daqui para frente muito positivos, e a questão das tarifas, né, que é o que derrubou todo esse mercado e está segurando essa grande corrida de alta, deve se resolver em algum momento muito em breve, tá? Então isso não pode continuar por muitas semanas, muitos meses, por muito tempo, porque Estados Unidos e China já nem estão mais fazendo negócios. Essa semana teve uma reunião, né, de grandes empreendedores de varejo com o Donald Trump, e eles falaram, cara, do jeito que as coisas estão, em breve a gente pode ter prateleiras vazias. Então o próprio Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano, já falou que ele espera um desescalamento neste conflito e que em breve eles devem chegar em um acordo, né? O que tem que acontecer, a gente não sabe quando, se é semana que vem, se é mês que vem, uma hora ou outra, esses dois países vão ter que chegar num acordo. Então esse é o cenário para o Bitcoin. Eu vejo o Bitcoin com um futuro aí muito promissor para os próximos meses, e a gente tem notícias também interessantes para a gente discutir sobre o Ethereum. Então essa semana o Vitalik, que é o fundador do Ethereum, postou aqui nesse site Ethereal Magicians, que é o site com os maiores desenvolvedores da rede do Ethereum, uma proposta para fazer uma grande atualização aí, cara, revolucionária na rede do Ethereum. Seria na Layer 1 mesmo, né, essa mudança que eles iriam fazer, que seria para trocar a máquina EVM, Ethereal Virtual Machine, por um novo modelo chamado RISC-V, certo? Sem entrar muito nos detalhes de como que isso funciona, você pode ver que são 89 páginas. A ideia é que a rede se torne mais escalável, e eles acham que isso daí poderia trazer uma eficiência maior para a rede de até 100 vezes, né? Então, eles estão discutindo isso daqui, os desenvolvedores do Ethereum. Muita gente tem falado aí pontos positivos, pontos negativos, mas o ponto é muito legal, muito interessante a gente ver, primeiro, o fundador do projeto envolvido aí, né, próximo com o desenvolvimento do Ethereum desde a sua fundação. Então tem mais de 10 anos que o Ethereum foi criado, lá em 2015. O Vitalik ainda está aí, né, cara, trabalhando e tentando melhorar a tecnologia. O cara já é super bilionário hoje, podia ter largado isso há muito tempo, mas ele realmente acredita naquilo que ele está construindo, e a gente vê que eles estão finalmente focando aí em tentar resolver esse problema de escalabilidade da Layer 1, né? Então eles optaram por criar as L2, então facilitaram muito o desenvolvimento de L2, mas acabou que elas se posicionaram como uma competidora do Ethereum, e aí o Ethereum estava passando por vários problemas. Enfim, é legal a gente ver a liderança aqui, né, o Vitalik vindo e trazendo uma proposta de desenvolvimento como essa, né? Vamos ver como isso vai se desenvolver, se eles realmente vão vir a implementar isso. Caso seja a decisão realmente trocar para RISC-V, isso poderia levar pelo menos uns 3 anos para ser implementado, mas tem uma coisa que a gente sabe, é que quem sabe implementar atualizações e mudanças é a rede do Ethereum, né? Então eles já trocaram de Proof of Work para Proof of Stake com a blockchain em andamento, sem ter que pausar, sem nada, nunca teve nenhum problema. E, cara, onde tem mais desenvolvedores, as pessoas mais inteligentes, o Ethereum eu acho muito fera, né? Então a galera tem caído matando, o preço tem sofrido bastante, mas eu ainda acho que eles vão fazer um grande comeback e vão se recuperar deste momento, né? Então, por mais que as pessoas critiquem muito o Ethereum, ele continua aí sendo a blockchain mais dominante. 55% de todo o dinheiro que tem em aplicações de DeFi tá na rede do Ethereum, mais de 77 bi. E se você quer construir aplicações com muita grana, aplicações que, cara, não pode dar uma merda de jeito nenhum, como por exemplo os grandes projetos de RWA, a galera ainda vai para o Ethereum. É a rede mais segura, é a rede mais descentralizada. Então, se você olhar o mercado de Real World Assets, hoje aí mais ou menos 11 bilhões de dólares, mais de 8 bilhões desses 11 bilhões estão sendo construídos na rede do Ethereum. Por quê? Porque se você está mexendo com muita grana, você ainda não quer se arriscar em uma blockchain como a Solana, uma blockchain como a Sui. São blockchains muito novas que ainda não são testadas, ainda não se provaram tão seguras para você construir todas essas grandes aplicações. Por mais que sejam muito promissoras, para nós, usuários de varejo, né, é muito mais legal a gente usar a Solana, é mais rápido, é mais barato. Mas para quem vai mexer com muita grana, cara, os caras ainda não vão na Solana. Por quê? Porque o Ethereum é a mais segura, é a mais descentralizada, a mais desvalorizada no momento também, infelizmente, mas é onde tem mais confiança, né? Hoje o Ethereum, vocês podem ver aqui, cara, mais de 1 milhão de validadores. Isso aqui leva anos para você construir uma rede tão descentralizada assim. Se você for comparar com a Solana, cara, a Solana hoje, 1.300 validadores, então tá anos-luz de chegar perto do que é hoje o Ethereum, tá? Quer dizer que eles não devem chegar, que a Solana é uma bosta, o Ethereum é rei? Não, gosto das duas. Nessa corrida eu gosto de apostar nos dois, tá? E eu acho que o Ethereum pode estar num momento interessante, sim, para uma possível acumulação, tá? O token sofreu bastante FUD, o Ethereum vai morrer, não sei o que, cara.
O Ethereum não vai morrer. Você pode ver que quem vai construir, cara, com muita grana, constrói no Ethereum. Eles ainda estão construindo, ainda estão pensando em melhorar a rede. As coisas demoram para acontecer, mas eu vejo o Ethereum como uma grande aposta de longo prazo, né? A única rede que é realmente descentralizada, segura, e foi quem criou todo esse mercado aí, né, de blockchains, onde você pode realmente construir algo diferente do Bitcoin, certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Bitcoin, Ethereum, Solana, eu acredito que podem ser boas pedidas para o momento. Bitcoin se você quer mais segurança, Solana e Ethereum se você é um pouco mais do risco. E se você ainda não tem uma conta no MB, eu vou deixar o link aqui embaixo para você abrir a sua conta e acumular estes ativos, certo? Então, todos eles você pode negociar na plataforma do MB, seja no seu celular, no seu computador. É muito rápido, fácil para você criar uma conta e a MB é a corretora maior da América Latina. A mais segura de toda a América Latina. Eu mesmo subo vídeos semanalmente lá no canal do MB. Se você não acompanha, acompanhe que os vídeos estão muito massa. E se você ainda não tem a sua conta, vai acumular mais criptomoedas, link aqui na descrição, certo? Então fico por aqui, um grande abraço, até a próxima e valeu!